Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de leitura do canal Super Acadêmico. Hoje vamos ler alguns trechos do livro Em Busca da Verdade número 1 de Fabiano Oliveira, disponível no Clube de Autores e outras lojas virtuais. Boa leitura e não se esqueça de se inscrever no canal. A descoberta filosófica não é fruto de um insight, nem tampouco a descoberta científica. Há um árduo esforço de reflexão, de argumentação, há experimentos empíricos ou mentais e tudo isso para produzir um mínimo de conclusões lógicas. Há muitas pequenas contribuições na história da ciência e todas elas somadas, mesmo que discordantes, é que dão a impressão histórica de que há um progresso. Mas isso é uma ilusão, é claro. E se é ilusório na ciência, muito mais na filosofia. Quando se começa a estudar filosofia, tem-se a impressão que houve um acúmulo dialético de descobertas. Essa visão historiográfica e progressista deve ser fruto com certeza da herança marxista e positivista na formação da mente do estudante. No caso da filosofia, talvez, uma influência também forte da própria obra de Aristóteles. Aristóteles foi o filósofo que inventou o formato de pensamento científico, que se tem predominante hoje, a tese. O argumento deve ser introduzido com afirmações questionadoras que promovam uma discussão. É claro que não é um debate legítimo, pois os interlocutores do debate são uma e a mesma pessoa. Mas a discussão em modelo permanece e aí começa a argumentação ou o desenvolvimento da tese. Os argumentos e posições diversos sobre o tema são colocados em confronto, e às vezes em concordância, para no final produzir-se uma conclusão, a verdadeira contribuição inovadora do autor da tese. Nada de novo até aqui, é claro, a não ser que o leitor seja completamente leigo na filosofia, ciência e epistemologia, apenas para resgatar como a mentalidade científica e filosófica ainda é aristotélica. Pois bem, Aristóteles escrevia em formato de tese e argumentou, especialmente na metafísica, que todo conhecimento acumulado desde os primeiros filósofos até Platão serviu de evolução para que surgisse a filosofia dele. A contribuição dele para a filosofia seria a síntese final de tudo que havia sido dito, escrito, antes. Esse tipo de pensamento aparentemente megalomaníaco não é incomum na filosofia. Na ciência também tem, mas parece que em menor quantidade e intensidade. Um exemplo na história da filosofia que pode ser bastante ilustrativo disso e, já que se falou em síntese, é o de Hegel. G. W. F. Hegel foi um pensador de transição entre o moderno e o contemporâneo. O pouco que se faz entender da Vulgata dele indica que havia nele uma grande preocupação em explicar o movimento da história humana através de um vínculo de significado, ou melhor ainda, de causa e efeito que pretendia dar conta das rápidas mudanças que ocorriam na Europa em fins do século XVIII e começo do XIX. Imagine, leitor, se este pensador vivesse nos dias de hoje, com que assombro observaria as mudanças rápidas da economia, da política e do consumo. Sua principal contribuição para a epistemologia é sem dúvida a construção do modelo dialético de pensamento, a admissão dos contrários, ou oposições, ou contradições, como parte da produção do conhecimento é a chave para novas sínteses antes impossíveis na história da filosofia. A lógica aristotélica trouxe o princípio da identidade, A igual a, e da não contradição, AB e BC, então AC. Mas a dialética de Hegel permite-se pensar em novos estados de coisas que são gerados por estados precedentes, que eram totalmente opostos. Uma tese, que gera uma antítese, que se fundem e se reconstroem numa síntese. Claramente deve ter sido reconfortante para Hegel imaginar que o período histórico em que vivia estava dentro dessa transição contínua. O caos, a guerra, as revoluções, os conflitos que marcaram fins do século XVIII e começo do XIX pareciam claramente um momento de desafinidade, de conflito interno do mundo, ocidental europeu, consigo mesmo. Mas, novos regimes estavam surgindo, novas sínteses de sociedades que tentavam superar as contradições da sociedade anterior.
E segundo o que se pode compreender da Vulgata de Hegel, a história da filosofia e da ciência também estava convergindo para aquilo, uma nova síntese, que pode ser fragmentada com o nascimento das ciências sociais. A reflexão filosófica tinha finalmente atingido seu limite epistemológico. Diante disso, pergunta-se: o que realmente move a reflexão filosófica? A pretensão de busca da verdade, como afirma o título deste texto. Pode-se avançar um pouco mais e se perceber que em Sartre a realização do ser para está sempre no futuro, quando ele deverá ser, enquanto no presente ele é sempre um não é ou nada, isto é, a possibilidade. O filósofo, quando busca a verdade, reflete a este ser para si, pois se projeta ao si próprio, que é o em si, mas este é sempre passado, e enquanto estiver vivo, for existente. Seu ser será o possível ou o futuro. Desse modo, enquanto houver vida humana, o para si, haverá reflexão filosófica, não importa o nome que deem a esta. Espero que tenha gostado de minha leitura. Se inscreva no canal Super Acadêmico e continue acompanhando novos vídeos de leitura. Até breve!